E no painel regional de hoje, nós estamos recebendo aqui um entrevistado especial para a gente falar de um assunto importantíssimo, né, gente? Que, aliás, foi comentado demais na pandemia, que é a formação dos profissionais de saúde. Ele é Zeca Junqueira e é diretora de novos projetos e inovação da São Leopoldo Mandic. Zeca é formado em administração de empresas pela FGV, foi presidente aí da Liga em Gestão e Saúde, fez graduação em Paris, considerada aí, a melhor faculdade de negócios da Europa. E ele vai falar com a gente a respeito desse assunto tão importante, né? Ele, como eu disse, faz parte aí da São Leopoldo Mandic, que é uma das faculdades, mais renomadas quando a gente se fala em formação de médicos e também de dentistas. Primeiramente, bom dia, obrigada aí por ter aceitado o nosso convite e para a gente conversar, falar de um de um assunto tão importante nesse momento, né, que é a formação aí desses profissionais. Mas primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, nessa pandemia, o que mudou para vocês em questão de ensino, na formação desses médicos? Você que é diretor de inovação, eu acredito que trabalhou bastante, né? Isso. Olá, Juliana, tudo bem? É um prazer estar aqui conversando com todos vocês e falando um pouco sobre isso. O que a gente viu que foi a pandemia, ela acelerou aquilo que já aconteceria daqui a um tempo, né? E aquilo que ia ficar para trás já ficou para trás, aquilo que daqui a um tempo aconteceria já acabou acontecendo. E no ensino não foi diferente. Na verdade, nós somos um grupo focado 100% na área da saúde, então por necessitarmos de aulas práticas, tudo mais, a pandemia foi um período difícil nesse sentido, mas conseguimos fazer com que tudo desse certo, colocar as aulas teóricas no online, que funcionaram muito bem, os alunos gostaram bastante, também foi um aprendizado, né, fazer tudo isso. E as aulas práticas, assim que as coisas começaram a se estabilizar um pouco, a gente conseguiu retomar em pequenos grupos. E isso a faculdade, por ter uma infraestrutura boa, por ter a possibilidade de dividir em pequenos grupos os alunos, etc., fez com que a gente conseguisse ainda dar as aulas práticas e tudo mais. Mas foi um período complicado e a gente vê que muita coisa que aconteceu vai continuar daqui para frente, né? Eu acho que assim como tantos outros setores, né, como você falou, nesse avanço inevitável da tecnologia, eu acredito também, além dessa necessidade imposta, né, pela pandemia, essas alterações também vão ser incluídas agora numa grade curricular que talvez, como você falou, seria mais para frente, como por exemplo a telemedicina. Isso. Hoje o aluno que entra para fazer uma faculdade de medicina, né, precisa passar por essa matéria, coisa que antigamente a gente nem pensava. Não, depois faz uma especialização, mas agora a gente viu que isso pode ser parte do básico, né? Isso, a telemedicina foi talvez o assunto da medicina que mais se evoluiu com a pandemia. Antes da pandemia, eu lembro fazendo algumas discussões ainda na Liga, como foi citado, a gente falava da telemedicina como algo que as pessoas ainda tinham dúvida, será que deve se fazer, será que não? Com a pandemia foi legalizado, né, e agora é uma realidade. E realmente a gente já coloca isso na grade, a telemedicina, cada vez mais outras faculdades também estão tentando colocar na grade, mas eu acho que além de tudo isso, a pandemia abriu os olhos da medicina como um todo e da área da saúde para novas tecnologias, né? E a gente lá na São Leopoldo Mandic, a gente sempre fala que a gente quer formar o médico para o profissional daqui a 6 anos, que é quando ele vai se formar. E além da telemedicina, outros assuntos, por exemplo, cirurgias robóticas, por exemplo, o uso de inteligência artificial, de data science, também aplicados à área da saúde, tudo isso a gente quer preparar os alunos para eles poderem lidar com essas tecnologias no futuro. Aliás, vocês têm um projeto, né, o Hub, né? Quando a gente fala em tecnologia, startup faz muito parte de todo esse conjunto, porque várias questões, inclusive essa cirurgia robótica, a telemedicina, até hoje quem tem um plano de saúde tem ali no celular um aplicativo, Sim.
para você fazer ali sua teleconsulta, né, tirar alguma dúvida, encaminhar exames. Então, tudo que era presencial, hoje você consegue fazer muitas coisas ali pelo seu celular, os aplicativos. E as startups são responsáveis, né, pela criação de vários conteúdos que facilitam esse trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do Hub. O que é o Hub? O Hub Mandic, ele é uma célula de inovação dentro do Grupo São Leopoldo Mandic, que a gente viu que o grupo educacional como um todo, ele tem muita sinergia e ele consegue se tornar um ecossistema, vamos dizer. E isso é muito valioso para as startups. Ao longo do tempo, sem ter nada estruturado, a gente recebeu a procura de muitas startups querendo testar os seus produtos, receber algum tipo de validação científica dentro da faculdade. E isso é muito difícil de se encontrar fora do meio acadêmico, principalmente campo de teste e também a validação científica. E a gente, por ter esse meio, por ser muito grande, já inovador nesse setor, as startups nos procuravam bastante. Então a gente criou essa célula de inovação, que é o Hub Mandic, que a gente quer fazer contato com as startups da área da saúde, health techs e biotechs, para que elas possam se conectar com a gente possa ajudá-las através do nosso know-how. E também agora, visando crescer o Hub Mandic, a gente trouxe a parceria de uma empresa chamada Action, que é uma empresa de gestão de investimentos em startups, que vai ajudar também na parte da gestão dessas startups. Então a gente quer ajudar muito essas startups da área da saúde para poder evoluir o setor. E também ainda tem no Hub um grupo de apoio para os alunos, para que a gente possa falar de inovação com os alunos da faculdade. Então, para que eles possam também, quem sabe, criar sua startup e poder evoluir na inovação e no empreendedorismo. E se encontrar talvez num outro caminho, né? Porque às vezes a gente fala em medicina ali, fica focado só numa graduação, numa especialização talvez em algum setor médico dizendo, né, propriamente, mas hoje a gente tem esse mercado da tecnologia que vai precisar de médico, não só de técnicos, né, em questão da tecnologia, mas de médico, porque eles sabem quais são as necessidades e o que é viável ou não. Então pode ser também um leque, né, para esses novos formados aí de medicina. Inclusive a gente tem uma entrevista que fala um pouco a respeito desse projeto, né, da São Leopoldo Mandic, que é mais uma vez inovador, né, vem saindo na frente mais uma vez por conta de todo esse cuidado aí que se tem que ter, principalmente nesse momento agora da formação dos novos médicos, né, dos novos profissionais da saúde. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco da odontologia também, porque o mercado exigiu isso e foi mais ou menos que do dia para a noite o cenário mudou totalmente. A gente já consegue ver a entrevista que nós temos? Vamos assistir. Mesmo com o impacto da pandemia, o setor da saúde vem apresentando crescimento significativo. Muito desse resultado é consequência da inovação e de novas tecnologias. Dados de mercado apontam que a soma de investimentos realizados no Brasil no primeiro trimestre de 2021 em health techs, que são as startups do segmento da saúde, atingiu mais de 91 milhões de dólares, valor que representa 85% do total acumulado durante todo o ano de 2020. O número é ainda mais significativo quando comparado ao mesmo período de anos anteriores. O primeiro trimestre de 2021 é 324% maior que o mesmo período no ano passado e aproximadamente 10 vezes maior que o primeiro trimestre de 2019. Um exemplo desse crescimento é a Faculdade São Leopoldo Mandic, que passou a investir ainda mais em inovação durante a pandemia. A instituição criou o Hub Mandic, espaço idealizado para incentivar aqueles que desejam empreender e precisam de ajuda para transformar ideias em negócios. A ideia partiu de alunos de graduação que visualizaram um ambiente tecnológico dentro da faculdade, né? E que nos acionaram e falaram, olha, nós gostaríamos de criar um hub para poder entregar isso para a sociedade. O hub foi a criação de uma nova porta de entrada, né, para empresas, as chamadas startups, né, que são empresas geralmente jovens que usam uma tecnologia e que precisam desenvolver um produto, precisam ter um apoio para o desenvolvimento do produto, porque eles identificaram uma necessidade no mercado.
Esse equipamento, criado para desinfectar ambientes por meio de radiação ultravioleta, foi desenvolvido por uma das 5 startups do ecossistema. O Hub Mandic apoia startups em diversos estágios, desde aquelas que ainda estão no campo das ideias até as que já estão consolidadas no mercado. É o caso dessa daqui, que faz bioimpressão de pele para testes de cosméticos. Existem empresas, como a gente tem aqui, empresas que já estão numa fase muito madura, que já tem um negócio muito bem estruturado, já está vendendo para grandes empresas, mas elas precisam, por exemplo, de investimento. Então, o Hub também conecta essa empresa com um investidor externo, por exemplo. Né? Então, a gente ajuda nas conexões. De acordo com a diretora de desenvolvimento da instituição, o grande diferencial é que o Hub está conectado com toda a estrutura de ensino da faculdade. Hoje, a São Leopoldo Mandic, ela tem um ecossistema que envolve hospitais, clínicas, mais de 90 mil profissionais da área da saúde, pesquisadores, professores, que estão disponíveis para ajudar essa empresa, e que isso vai de encontro a um propósito da instituição de ensino, que é entregar para a sociedade o seu conhecimento. A gente não quer deixar em 4 paredes o nosso conhecimento, a gente quer que a sociedade usufrua desse conhecimento. A fonte de tudo isso é a sociedade. A razão, né, para que tudo aconteça ali é a sociedade. A gente viu aí um verdadeiro berçário, né, de tecnologia que vai ajudar em muito, tanto quem tem o plano de saúde, quanto quem depende ali da saúde pública, né? Porque esses profissionais vão trabalhar em todos os setores, né? Além dessa tecnologia toda, né? A São Leopoldo Mandic, ela é aí considerada uma das 10 melhores instituições de ensino superior do país, isso há mais de 13 anos consecutivos. Tem aí, né, no seu corpo docente, mestres, né, professores doutores, todos formados aí também pelas melhores instituições. Você acredita que essa junção desse corpo docente tão capacitado com a inovação faz com que chegue-se a esse resultado de sucesso hoje que a São Leopoldo Mandic tem há 13 anos, né? Não é algo passageiro, né? Com certeza. A gente no Hub Mandic, inclusive, a gente tem os mentores técnicos, né? Mentores científicos que a gente chama, que a gente coloca esses professores do corpo docente, que são em grande maioria doutores já, para se conectar com startups que são da área de interesse. Por exemplo, a startup UVCTech, de desinfecção de ambientes por ultravioleta, a gente colocou um mentor técnico que é especialista em biossegurança e desinfecção. Então, essa junção, essa conexão, né, entre a ciência, a educação e também a inovação, com certeza é muito, muito benéfico para que a gente consiga ter esses resultados. E quando a gente fala em Campinas, né, é um mercado bem competitivo, né? O que vocês enxergam em Campinas, em questão de potencial para São Leopoldo Mandic? Campinas, na verdade, a gente vê que é um polo tecnológico, né, para o Brasil como um todo. A gente recebe alunos do Brasil inteiro, tanto na medicina quanto na odontologia, mas a gente está em Campinas porque a gente vê que, além da proximidade com São Paulo, etc., Campinas em si é uma cidade que tem muito a agregar, principalmente na parte de tecnologia, né? É uma cidade em que é a única cidade da América Latina com 5 polos tecnológicos. Então, isso é muito legal, assim, eu sou de Campinas, tenho muito orgulho e eu acho muito, muito bacana e muito importante estar inserido nisso para poder se conectar com esses polos tecnológicos, para poder trazer essa tecnologia para cá e da gente estar em Campinas, vem muita coisa de tecnologia, muita coisa de inovação em saúde para dentro da faculdade. A gente acaba atraindo muita coisa por estar em Campinas. Por estar bem próximo, né? A gente viu a importância, inclusive, dos Sírios, né? Durante as pesquisas aí por conta da pandemia, esse acelerador de partículas que muita gente nem imaginava que tinha aqui, né? Apenas um pedacinho ali do polo todo. E eu acho que isso ajuda demais, né? Qualquer instituição, principalmente uma instituição que está sempre ligada e antenada em melhorar
o conhecimento dos seus alunos, que isso vai gerar, claro, profissionais bem melhores no mercado, né? Agora, uma outra questão, né? Além da medicina, a São Leopoldo Mandic também tem odontologia. Muita gente nem imagina a importância da odontologia na UTI, que inclusive dentistas trabalharam, né, nas UTIs para ajudar pacientes que estavam entubados com a Covid-19. E também esse seja um caso, uma novidade para alguns estudantes, né, de odontologia que também não imaginavam, estavam tão no comecinho ali, né, do ensinamento da faculdade, não imagina que tem essa amplitude toda e a importância que eles têm durante esse tratamento em unidades de terapia intensiva, né? Na verdade, a área da odontologia que trabalha em UTIs é a odontologia hospitalar, né? Então, você pode se especializar na área de odontologia hospitalar. E a importância disso é exatamente o que você falou, Juliana. Por a pessoa ficar na UTI muitos dias, com sonda, com um monte de coisa na boca, acaba se acumulando bactérias, etc., na boca. E por isso é muito importante ter um dentista para cuidar da saúde bucal dessa pessoa, desse paciente, para que ele não possa agravar nenhuma situação, né? Porque tá com uma boca suja, a gente sabe, né? Estando já saudável já é perigoso, imagina estando numa UTI, né? E essa área cresceu muito na pandemia, ela ganhou certa notoriedade, né? Pelo trabalho maravilhoso que os dentistas de odontologia hospitalar fizeram. E a gente, na faculdade, tem essa especialização, mestrado em odontologia hospitalar. E é uma área muito bonita da odontologia. E ela cresceu bastante, mas também a gente lá prepara os dentistas também para o futuro da odontologia, né? Então, desde a graduação, já se tem a odontologia digital na São Leopoldo Mandic. Já se tem também outras áreas da inovação dentro da grade curricular, a odontologia hospitalar, tudo isso para formar melhor esse dentista também do futuro. E você falou em procura, né, por essa área de odontologia hospitalar, né? Nessa pandemia toda, né, nessa situação toda que muitos setores, inclusive, registraram queda, né, em vendas, em serviços prestados, vocês passaram pela pandemia também, como todos no começo, sem saber de muita coisa, porque foi algo que surpreendeu o mundo todo. A gente estava conversando aqui durante o intervalo, né, que no primeiro ano houve, inclusive, aí uma queda, né, nas inscrições, porque as pessoas estavam mesmo sem saber o que fazer, né? Mas depois vocês já observaram que aumentou. Você acha que pode ter sido realmente essa questão das pessoas terem se espelhado, né, terem visto em algum momento ali a necessidade e a importância desses profissionais para todo mundo? A gente já passou por 3 vestibulares, né, de medicina e estamos indo para o segundo de odontologia. E 2 deles em Araras e também e 2 deles agora vamos para o quarto, né, em Campinas. E o primeiro deles, a procura caiu um pouco porque foi bem no começo da pandemia, né, foi em junho o vestibular. E pelas pesquisas que a gente fez, as pessoas, elas estavam com medo da profissão mesmo, né, falar, putz, parece que é um negócio que é muito contagioso, é perigoso, né? Um ambiente perigoso, mas depois a gente viu um aumento na procura bem grande comparado a antes da pandemia e as pessoas querendo cada vez mais serem médicas, falar, com essa pandemia me mostrou que eu realmente quero ser médica, ou ainda eu tive algum parente, algum familiar que estava doente, me senti impotente por não ser da área da saúde. Então essa procura aumentou, hoje a procura por médicos dentistas aumentou bastante. O pessoal se descobrindo aí, né? Isso aí. A gente tem agora uma entrevista com o José Junqueira, conhece? Sim. Ele vai falar um pouquinho também a respeito aí da São Leopoldo Mandic, vamos ouvir. Muita coisa mudou depois da pandemia. A Faculdade de São Leopoldo Mandic, ela durante a pandemia teve um comportamento que entendeu que ao mesmo tempo que a educação teve uma grande dificuldade, a saúde teve uma grande necessidade. A educação, ela foi, de alguma maneira, testada no mundo e no Brasil.
E quem passou no teste foi quem se apoiou na tecnologia. Esse momento também nos trouxe muita reflexão, porque fez com que desenvolvêssemos nós, professores, que esta é uma escola de professores, e alunos, uma cumplicidade para com a educação, na medida em que a saúde era requisitada cada vez mais pelo mundo. A inovação fez toda a diferença, porque ela chamou a atenção para o novo momento, para o tempo pós-pandemia, para o novo desconhecido. Apenas quem se apoiou na inovação conseguirá sobreviver após pandemia. A educação, ela não é uma fatia do bolo comercial que pode ser exclusivamente feito à distância, não. Ela é uma fatia do bolo social que precisa de meios como a comunicação, de meios como a internet, para valorizar o seu produto, indispensavelmente com a presença do professor. Então, a inovação, ela é a ferramenta. Por exemplo, a inteligência artificial. A inteligência artificial evoluiu demais, porque há necessidade de, em alguns momentos, você precisar de algoritmos rápidos para respostas. Mas ficou muito claro, diferentemente do que se pensava antes, que a inteligência artificial precisa do ser humano. Hoje, todos sabem que a inteligência artificial ela é absolutamente dependente da mente humana. Ela precisa de condução. Os algoritmos podem se arranjar de um jeito maluco sem a pessoa e de um jeito correto com a pessoa. E a inovação faz parte da ferramenta que vai levar a população brasileira e a população mundial desse momento para o futuro. A medicina não é uma matemática exata, né? Que os aí. algoritmos ali vão conseguir solucionar o problema. Às vezes é o olhar mesmo do profissional bem treinado que vai definir o que vai ser feito, inclusive com a inteligência artificial, né? A inteligência artificial, falando especificamente da inteligência artificial na área da saúde, ela acaba ajudando, principalmente nos diagnósticos rápidos, né? Como o José Luiz falou, mas a gente ainda precisa do contato com o médico. Em especial porque as pessoas ainda não confiam, né, muito na inteligência artificial. Imagina você ser atendido aí e falar quem fez seu diagnóstico foi um robô. Ainda tem muita desconfiança, e o pior, se um robô errar no diagnóstico, aí é muito perigoso. Mas por isso que a gente ainda precisa da presença do médico, e mesmo assim a gente sempre vai precisar de um médico trabalhando em conjunto com as inteligências artificiais, né? E também com Big Data, Data Science, com N outras evoluções da tecnologia. E por isso que a gente precisa formar esses médicos desde a graduação, para que eles saibam atuar junto com essa inteligência artificial, para que eles saibam atuar junto com essas tecnologias do futuro. Não é uma disputa, né? Ninguém vai perder o espaço por conta do crescimento, né, da tecnologia na medicina, assim como tantos outros setores. Quando vieram com as inovações, né, algumas pessoas se assustaram, mas aí hoje a gente vê que realmente é para somar, né? E aí voltamos a afirmar a importância dessa formação, né, do médico, do dentista, já nesse meio da tecnologia, sabendo como opera, né, inclusive máquinas, né, porque alguns exames, né, de telemedicina, medicina à distância, são feitos com joysticks, né, Sim. Então precisa saber mexer em todo esse setor, apesar que essa geração já é bem, né, tecnologicamente avançada, vamos dizer assim, mas sem dúvida nenhuma a orientação na formação faz toda a diferença, porque o aluno já sai de lá na frente de muitos outros alunos que vão precisar muitas vezes de um curso para se especializar nisso. Então realmente ele já sai ganhando. E aí a gente observa a importância, né, da juventude, do Zeca, né, nesse setor de inovação, que não tire em nada a questão de conhecimento, que a gente viu que você domina de todos os assuntos, mas a criatividade, né, que vem da juventude ajuda a conciliar com a experiência. Acho que esse é
é a receita de sucesso da São Leopoldo Mandic, né? Experiência, inovação. É isso aí. Tá certo, gente. Olha, a gente ficaria aqui horas conversando a respeito desse assunto, né, que despertou aí o interesse de muita gente, principalmente na pandemia, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao final. Eu queria agradecer demais a sua presença aqui e dizer que as portas da Rede Família estão sempre abertas para vocês, principalmente para a gente falar de saúde e dar os parabéns, porque a gente precisa realmente de pessoas como vocês, que se importam com a formação de quem vai cuidar da nossa saúde. A gente viu a importância deles, né? É isso aí. Obrigado, Juliana. Obrigado a toda a Rede Família, a todos que nos assistiram. Fica também o convite, claro, sempre a São Leopoldo Mandic de portas abertas para toda a Rede Família. E também para quem está nos assistindo, tem interesse em cursar medicina, odontologia, ou já é um dentista, quer fazer, ou médico quer fazer uma pós-graduação com a gente. Fica o convite para conhecer a nossa instituição, fazer visitas no nosso campus de Campinas, Araras e nossas unidades de pós-graduação pelo país. E também para quem quer fazer um tratamento odontológico, a gente também tem um atendimento à população na odontologia e também na medicina, na nossa clínica Med Mandic em Campinas. Fica também o convite a todos para nos conhecerem e que a gente possa ajudar ainda muita gente.